mesmo, assim, agora. Então A vai gente está ser. gravando também, Júlio já colocou para gravar, acho que nenhum de nós colocou. Bom dia, queridos. Estamos reunidos nessa segunda-feira, 25 de agosto, para estudarmos o capítulo 16, Dom João no Brasil, do nosso livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E nós vamos começar o nosso encontro elevando nossos pensamentos a Deus, inspirando essa luz que jorra para todos nós, que estamos juntos num só pensamento, num só sentimento, buscando compreender, buscando sentir esse caminho que é preparado com tanto carinho para nós, sob a responsabilidade de Ismael. E nós pedimos, Senhor, abençoa esse encontro, abençoa nossos lares, abençoa nossas famílias, abençoa os nossos propósitos, caminharmos seguindo a Tua luz. Que esse encontro e as energias geradas nesse encontro possam reverberar também, Senhor, para todos os lares, para todas as criaturas, irmãs nossas de caminhada, acerenando os pensamentos, acerenando os sentimentos, para que possamos continuar com os passos firmes no caminho do Evangelho, vivendo o Evangelho em nós. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e te damos graças, hoje e sempre. Que assim seja. E hoje nós estamos com um encontro a cargo da nossa querida Adriana. E eu gostaria de perguntar para ela como que foi esse capítulo para você, querida. Eu também, bom dia a todos. Eu também escolho sempre o capítulo de acordo com a data, né? E fiquei muito feliz com esse capítulo de Dom João VI por vários motivos. Primeiro, que ele dá início à segunda metade do livro. E segundo, porque eu sempre tive, apesar de tudo que a gente escuta denegrindo a figura de Dom João VI, eu sempre tive muita simpatia por ele. E então eu fiquei encantada quando eu vi que esse capítulo era sobre ele, sobre a vinda da família real, sobre tudo o que significou para o nosso país. E como não podia deixar de ser, né, já é hábito meu, justamente por estar começando a segunda, a Eleonora já está até rindo, porque já sabe o que eu vou falar. Justamente por começar a segunda metade do livro, nós vamos dar assim uma passada em tudo que a gente viu. Claro que não vou aprofundar, senão daria um seminário, né? Mas em tudo que a gente viu até então, porque a partir de então, a partir do próximo, já vamos entrar na independência do nosso país. Então, eu achei muito importante a gente dar essa passada geral, com foco, obviamente, na ação da espiritualidade. Então, vamos lá. Essa é a primeira edição do livro que a gente está estudando, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro foi escrito por Humberto de Campos, né, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, em 1938. O momento do Brasil era por busca de identidade nacional e valores espirituais, com o objetivo de apresentar o país como um exemplo de missão espiritual para o mundo. Vamos lembrar que o Estado Novo de Getúlio Vargas tinha dado início em 1937. Além disso, estávamos no limiar da Segunda Guerra Mundial, né? Então, o clima no planeta estava muito pesado, né? Muito trevoso. Esse livro nos fala sobre as origens remotas da formação da pátria do Evangelho. Analisa fatos da história do Brasil, demonstrando a sua missão espiritual de irradiar os ensinamentos do Evangelho e ajudar na regeneração da terra.
mostra o acompanhamento feito por Jesus em todo o seu processo evolutivo. A partir de dados colhidos no plano espiritual, tece comentários sobre toda a formação étnica, social, geográfica, política, administrativa, econômica e religiosa do Brasil, com fins de ser o centro espiritual do mundo, onde todos os povos aprenderão a lei da fraternidade universal. O objetivo desse estudo é mostrar para todos nós como se movimenta a espiritualidade o tempo todo dentro de um projeto para uma determinada coletividade, considerando a fragilidade dos corações humanos, a nossa falibilidade, né? Os espíritos se mobilizam, oferecendo as condições para que os homens, inspirados por essas ideias, apoiados pela assistência espiritual, consigam traçar, do ponto de vista material, a execução daquilo que fica desenhado a partir daquilo que os espíritos definem. Os espíritos definem, dão o rumo, mas o trabalho é nosso. Somos os artífices dos planos divinos, como está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, né? Um dos objetivos da reencarnação. No mundo em constante mutação, que caminha no sentido do progresso, cada passo, cada ação, cada decisão, cada pensamento de cada um de nós, coletivo ou individualmente, contribui positiva ou negativamente para a construção do mundo que Deus nos tem destinado. Que mundo é esse, né? Um mundo de paz, equilíbrio, harmonia, onde os valores cristãos prevaleçam e contribuam para a felicidade e aperfeiçoamento constante, ou para o atraso no alcance desse destino, caso as nossas contribuições sejam negativas, destrutivas, em vez de construtivas, né? Nosso livre-arbítrio, Deus nos lega esse livre-arbítrio e ninguém nos tira. Mesmo sabendo da nossa fragilidade, os espíritos elevados apostam em nós e nós vamos corrompendo as ideias deles e eles incansavelmente vão trabalhando, tentando ajustar para que o programado seja minimamente executado. Vamos lembrar também de duas questões do Livro dos Espíritos, a 459, que diz que os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente possa imaginar, e a 462, que fala dos homens de gênio, e na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, são inspirados. Então, eles vão trabalhando, né, tentando ajustar para que a gente faça minimamente aquilo que foi programado. E essa obra nos mostra isso, nos mostra que nunca estamos sozinhos e que Jesus nos acompanha de perto. Ele próprio diz isso no capítulo 2, em Conversa com Iléu. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. Como é boa essa frase. A gente podia ler isso todo dia ao acordar, ou a ver notícias que nos botam para baixo, né? E são tantas hoje em dia. Mas, enfim, a gente não pode esquecer desse fato, desse diálogo de Jesus com Eléu. A história, então, vai se iniciar por volta do último quartel do século XIV. Olha como o tempo, né, na espiritualidade difere daquilo que a gente está sempre, mas não é possível que... Olha como é que as coisas estão, calma. A coisa começou no último quartel do século XIV, com Jesus observando que o mundo político, econômico e social do Ocidente estava conturbado pelo egoísmo, orgulho e vaidade dos habitantes das grandes potências europeias. Ele e Léo, então, traçam um novo roteiro para o desenvolvimento espiritual dos seres humanos. Vimos que Léo reencarna em Portugal como o heróico infante Dom Henrique de Sagres e direciona o povo português às conquistas marítimas, com o objetivo de descobrir as terras da América e que, mesmo após o seu desencarne, continua a luta pela causa do Evangelho, influenciando os reis de Portugal. Até que no reinado de Dom João II, ele consegue que diversas expedições sejam organizadas e enviadas ao mar, quando então os navegantes portugueses chegam até a costa do nosso Brasil. Jesus vai entregar a Ismael a função de zelador dos patrimônios imortais que constitui a terra do Cruzeiro. Compreendemos também que, enquanto outros países se fragmentavam
O fato do Brasil permanecer com o coração geográfico completo é porque havia realmente a preocupação de Jesus em arrebanhar toda a população que deveria estar envolta com o lema Deus, Cristo e caridade. Ismael tinha a missão de reunir os sedentos da justiça divina, na figura dos degredados, os simples de coração, representado pelos indígenas, e os humildes e aflitos, representados pelos escravizados, que inicialmente não eram para ser escravizados, né? Vimos isso também. Sob a influência dos missionários, para que o alicerce espiritual fosse edificado sobre a rocha firme, de modo que o passar dos anos não houvesse fragmentação. Temos esses três missionários mais influentes, né? José de Anchieta, Manuel da Nóbrega e o padre Antônio Vieira. Além disso, nós tivemos várias influências. Primeiro vieram os franceses, que, encantados com a beleza da Baía de Guanabara, estabeleceram aí a sua feitoria, onde Villegagnon, com a sua mentalidade religiosa e honesta, capta a confiança dos indígenas por 3 anos. Depois, em 1558, são expulsos por Mendes Sá. De 1580 a 1640, recebemos a influência indireta da Espanha, porque, como sabemos, Portugal ficou sob a direção desse país, desestimulando a colonização das terras brasileiras. Em 1624, a pretexto da guerra com a Espanha, os holandeses invadem o Brasil, originando cenas dolorosas, porém não organizadas pelas falanges do mundo invisível. Em 637, entrava em Pernambuco o general holandês João Maurício, o príncipe de Nassau, cuja estada no Brasil fora preparada no plano espiritual, com a intenção de desenvolver os germes do amor, respeito, tolerância e liberdade. Assim, os escravos tornam-se livres à sombra de sua bandeira. Os índios encontram no seu coração o apoio de um nobre e leal amigo, e todos obtêm um clarão de justiça no caminho a seguir. Em 1661, os holandeses deixam o Brasil sem lutas cruéis, mas ficou a semente da gratidão e do amor por um dos abnegados servidores do Cristo. O espaço conquistado teria que ser expandido. No plano espiritual, essa missão foi entregue a Fernão Dias Paz, que antes de reencarnar fora consolado por Ismael acerca da causa sinistra do ouro, recebendo instruções de que a procura desse metal seria um fator de desenvolvimento econômico, porque edificar-se-iam cidades e fomentar-se-iam a pecuária e a agricultura. Os movimentos nativistas começam a ocorrer no Brasil devido ao descontentamento dos colonos com a administração portuguesa, especialmente em relação a questões econômicas e políticas. Os colonos buscavam maior autonomia e melhores condições de vida, enfrentando o controle da coroa portuguesa sobre a colônia. Veja, já estamos nos séculos 17 e 18. Nessa época, na Europa, surge o Iluminismo, trazido por espíritos mais evoluídos, com a missão de disseminar ideias e conhecimentos que impulsionariam o avanço moral e intelectual da humanidade. Era um período marcado pelo absolutismo monárquico, onde o poder era concentrado nas mãos do rei e pela forte influência da Igreja Católica, que detinha grande poder sobre a sociedade e a cultura. Os iluministas criticavam essas estruturas e propunham novas formas de organização social e política, baseadas na razão e na liberdade individual. No final do século XVIII, os enciclopedistas, figuras centrais do iluminismo, traziam ideias de igualdade, porém a miséria material dos que governavam a França não souberam agasalhar esses novos ideais. O iluminismo preparou o terreno intelectual para o surgimento do espiritismo. E com isso, com essas ideias, o fomentar dessas ideias, nós vamos ter a Revolução Francesa. Porém, os filhos da Revolução traíram seus próprios ideais, que prenunciavam avanço na ordem social terrena, onde deveria reinar a fraternidade. O egoísmo apareceu como contraponto.
praticaram as mesmas atrocidades que condenavam no absolutismo. A Idade Contemporânea, então, era inaugurada com gritos e cadafalsos. Voltando para o Brasil, esses preparativos da Revolução Francesa, isto é, as discussões a respeito da liberdade, influenciaram sobremaneira a classe dos poucos intelectuais brasileiros e vai ocorrer a Inconfidência Mineira, que foi um movimento separatista que aconteceu em 1789, em pleno ciclo do ouro, organizado pela Capitania de Minas Gerais. Foi resultado de uma insatisfação da elite daquela capitania por conta da política de altos impostos que estavam sendo cobrados pela coroa portuguesa. Escolheu-se a personalidade de Tiradentes para ser o líder do movimento. Os desejos de liberdade foram vetados por autoridades portuguesas tão logo ficaram sabendo do ocorrido, mandando imediatamente extinguir a figura que se sobressaía nas ditas articulações. E Dona Maria I, então rainha de Portugal, manda enforcar Tiradentes. A sua morte, do ponto de vista espiritual, representava o resgate de delitos cruéis do passado, quando inquisidor da Igreja. Isso nos deu um certo conforto, né, saber disso, porque é cruel. Eu já estive em Ouro Preto, visitei a igreja na frente onde colocaram a cabeça dele, é uma sensação indescritível. Em Cartas e Crônicas, que a minha amiga Leonora postou ontem, e eu fiquei até rindo que eu tinha colocado exatamente isso, obra também ditada pelo espírito Humberto de Campos através do médium Chico Xavier, é mencionado uma assembleia que ocorreu em 31 de dezembro de 1799. Lembrando que o período da Revolução Francesa foi entre 1789 e 1799, né? Essa assembleia ocorreu no mundo espiritual, onde Jesus reuniu os grandes missionários que contribuíram para a evolução da nossa humanidade, com o objetivo de preparar o advento da terceira revelação. Nesse evento, destacou-se um espírito de grande elevação moral que iria reencarnar na Terra, nosso querido Allan Kardec, que vai nascer em 1804. Como um dos missionários encarregado de preparar a região de modo a permitir o êxito desse projeto, compareceu Napoleão Bonaparte, que se encontrava encarnado, parcialmente desligado do corpo pelo sono natural para encontrar-se com Kardec. Napoleão havia reencarnado com a missão de reunir os estados europeus a fim de que Allan Kardec pudesse decodificar o pensamento de Jesus. A participação de Bonaparte nessa assembleia pode ser compreendida como uma concessão de Jesus para que ele reafirmasse o compromisso assumido com a importante tarefa de apoio à implantação da doutrina espírita no mundo. Após consolidar o seu poder e declarar-se imperador, Napoleão conseguiu restaurar as fronteiras da França e organizar a sociedade francesa, que estava em situação caótica devido aos excessos ocorridos durante a Revolução Francesa. Entretanto, as guerras desnecessárias que provocou foi devido ao caráter ambicioso, repetindo as ações de conquistador, conforme agiu nas existências pregressas, como Alexandre Magno e Júlio César, o imperador romano. A espiritualidade maior havia estabelecido um limite para o livre-arbítrio do imperador e interveio de modo a possibilitar a derrota dele na Batalha de Waterloo, em 1815. Mesmo assim, essas conflagrações bélicas desempenharam um papel relevante para a difusão dos ideais da Revolução Francesa, o que provocou o fim do feudalismo e abalou as velhas monarquias ao despertar a consciência dos indivíduos que se encontravam anestesiados pelo comodismo e sem proveito efetivo das reencarnações na Europa. O comportamento de Napoleão foi o oposto do missionário Kardec, que, reencarnado na figura de um simples professor, com humildade, soube coordenar a codificação do espiritismo, cumprindo fielmente o compromisso assumido de revelar ao mundo o Consolador, conforme a promessa de Jesus. Está em João, capítulo 14, versículo 15. Surge, então, Kardec, a ponte entre a religião impositiva, que não explicava, e a ciência arrogante, que não consolava.
Eu fiz questão de trazer esse trecho do livro Obras Póstumas, que a nossa amiga Márcia chegou até a citar no estudo anterior, porque Kardec, de certa forma, nesse capítulo, explica por que que não deu certo, as ideias eram fantásticas, mas por que que não deu certo todo o ideal de liberdade da Revolução Francesa. Todos vós que sonhais com essa idade de ouro para a humanidade, trabalhai, antes de tudo, na construção da base do edifício, sem pensardes em lhe colocar a cúpula, ponde-lhe nas primeiras fiadas a fraternidade na sua mais pura acepção. Mas para isso não basta decretá-la e inscrevê-la numa bandeira. Faz-se mister que ela esteja no coração dos homens e não se muda o coração dos homens por meio de ordenações. Então, para que haja igualdade e liberdade, há que antes existir a fraternidade. E aí eu me lembrei desse trechinho também da conversa de Jesus com Iléu no início do primeiro capítulo, O Coração do Mundo. Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. A principal consequência da Revolução Francesa para nós foi a vinda da família real ao Brasil. Dom João fugiu de Napoleão para proteger a família real e a soberania de Portugal, transferindo a corte para o Brasil. A decisão foi tomada devido à pressão de Napoleão em 1806, para que Portugal aderisse ao bloqueio continental, fechando seus portos aos navios ingleses e declarando guerra à Inglaterra, o que levaria a uma provável invasão francesa. Mas Portugal, além de não desejar isso, tinham dívida com os ingleses, inclusive dívidas morais, né? Porque os ingleses ajudaram Portugal na época da União Ibérica. E aí chegamos ao capítulo de hoje com o nosso querido D. João VI no Brasil, conhecido como O Clemente. Aí está o retrato dele por Alberto Jacó Franz Gregórios. Na espiritualidade, Henrique de Sagres e sua falange espiritual estavam revigorando as forças de Portugal. E Ismael reúne seus colaboradores, incluindo agora o nosso Tiradentes, porque havia necessidade de uma reforma de toda a vida política da pátria do Evangelho. E aí eu coloquei esse trecho da fala de Ismael para todos os seus colaboradores. Procuremos inspirar a quantos se conservam à frente dos interesses do povo, iluminando-lhes o caminho com as ideias generosas e fraternas da liberdade. Sobre os nossos esforços há de pairar a direção do Senhor, que se desvela amorosamente pelo cultivo da árvore sagrada dos ensinamentos transplantada da Palestina para o coração do Brasil. Amigos, um novo período surgirá, agora para as nossas atividades na terra do Evangelho. Ao sopro das inspirações divinas, reformar-se-á toda a vida política da pátria, onde edificaremos mais tarde a obra de Jesus. E o soberano Dom João VI, inspirado por Ismael e seus colaboradores, né, chega ao Brasil. Quem era Dom João? Dom João, filho de Dona Maria I, em 1792, que a Dona Maria I teve problemas seríssimos mentais, tinha perdido o filho, e depois que ela ordenou a morte de Tiradentes, isso também balançou muito ela, ela ficou perturbada, tanto que é conhecida como Dona Maria Louca, né? Dom João tornou-se, então, representante da coroa, e em 1799 recebeu o título de príncipe regente, que manteve até a morte da rainha em 1816. Ele foi o 7º rei da dinastia de Bragança, a 4ª dinastia de Portugal. Eu coloquei esse quadro para fins de curiosidade, aqui estão todas as dinastias dos reis de Portugal, e Dom João VI faz parte da 4ª dinastia, dinastia de Bragança, dinastia Bragantina. No dia 29 de novembro de 1807, saiu de Portugal uma frota composta de 15 navios da Esquadra Real e outros navios mercantis.
Dom João, então, procedia à transferência de toda a corte e a administração do reino para o Brasil, longe dos generais franceses. No dia 22 de janeiro de 1808, a esquadra foi obrigada a ancorar na Bahia por causa de uma tormenta. O Brasil, que até então era uma colônia, passou a ser a sede do governo português. De cara, 6 dias depois que eles chegaram na Bahia, chegaram de 22 de janeiro, em 28 de janeiro, Dom João assinou a Carta Régia, decretando a abertura dos portos brasileiros ao comércio exterior. E aqui vai começar toda a mudança política do nosso país. A esquadra chegou, essa aí é a carta que eu achei só dá para ver aumentando muito. É o decreto da abertura dos portos às nações amigas, assinado apenas uma semana após a chegada da família real. No dia 29 de novembro, a esquadra chegou no Rio no dia 7 de março de 1808, porque nessa época o Rio de Janeiro já era a capital do Brasil. Chega, então, em 7 de março, onde a corte foi recebida com festas. Olha como Humberto descreve, né? No Rio de Janeiro, sentia-se o rei confortado e satisfeito com a magnificência do panorama e com a fartura da terra. Apenas Dona Carlota Joaquina, com a sua educação deficiente, a sua megalomania e apego aos prazeres requintados da época, não se conformava com a situação, protestando contra todos os elementos, demonstrando aridez de espírito e lamentável agressividade. A gente vai ver que durante toda a estadia deles aqui, Dom João se mostra satisfeito, ele realmente se apaixonou pelo Brasil, mas Dona Carlota Joaquina abominava tudo isso aqui. Dom João, então, alojou-se inicialmente na antiga Casa dos Governadores, transformada em Paço da Cidade. Achei esse quadro aqui, que foi feito em 1839 por Debré. Hoje em dia, tentaram refazer isso aqui, já dá para ver essas escadas e tal, e está mais ou menos assim, é o mais fidedigno atualmente, porque justamente eles resolveram abrir todo isso, tudo que aonde eles chegavam com os barcos, tudo tinha sido aterrado, mas aí eles resolveram reabrir tudo para poder justamente aparecer isso aqui, né? Ele, então, inicialmente ficou nessa casa, né, que era a Casa dos Governadores. Depois ele se mudou para a Chácara de São Cristóvão, Quinta da Boa Vista, aonde hoje em dia é o Museu Nacional, que, infelizmente, há uns anos atrás, foi lambido por um incêndio horroroso, mas, enfim, estão reconstruindo e está dando certo. Ele também teve residências na Fazenda Santa Cruz, que também existe até hoje lá, e na Ilha de Paquetá. Foi a única que eu não achei antiga, essa aí é mais atual, onde eles passaram grande parte também. O Rio de Janeiro, então, foi capital do Brasil durante um longo período, de 1763 até 1960. Então, também foi a capital do vice-reino do Brasil e da sede do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Vejamos as principais medidas adotadas por Dom João. Em 1º de abril, ele vai, por meio de alvará, decretar a liberdade industrial, revogando o alvará de Dona Maria I, que proibiu o estabelecimento de fábricas no Brasil. Então, até então, nada era produzido aqui. Ele foi e decretou a liberdade industrial. Com incentivo do Conde de Linhares, foi criada uma escola de cirurgia na Bahia e outra no Rio de Janeiro. A Escola de Cirurgia da Bahia foi estabelecida em 1808, poucos dias após a chegada da família real portuguesa ao Brasil, de acordo com o Arquivo Nacional. Foi a primeira escola de medicina do Brasil, originou a atual Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Logo depois, em novembro do mesmo ano, foi criada a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro, também pelo príncipe regente Dom João. Posteriormente, deu origem à Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde quem vos fala se formou. Ambas as escolas tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da educação médica no Brasil e foram precursoras das atuais universidades federais. Além da Escola de Cirurgia, a Real Academia Militar foi uma instituição de ensino militar portuguesa no Rio de Janeiro.
A instituição teve um papel fundamental na formação de oficiais do Exército e no desenvolvimento da ciência e engenharia no Brasil. Atualmente é o Instituto de História, Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, no Rio de Janeiro. Aqui estão elas, né? A foto delas. Depois, ele vem e cria o Jardim Botânico. O Jardim Botânico surgiu de uma decisão dele de instalar no local uma fábrica de pólvora, que é, ao mesmo tempo, um jardim para a aclimatação de espécies vegetais originárias de outras partes do mundo. O Jardim Botânico é lindíssimo, existe até hoje, não como fábrica de pólvora, graças a Deus, mas com muitos vegetais de muitos lugares. Também criou o Real Arquivo Militar, cujo objetivo era conservar em bom estado as cartas gerais e particulares geográficas ou topográficas de todo o Brasil e dos domínios ultramarinos da sua custódia. Gente, olha quanta coisa ele criou. A gente ainda está entre 1808 e 1810. A Real Biblioteca também foi criada para preservar obras raras da língua portuguesa e estimular a leitura e produção de novas obras. A arte está entre os setores que mais recebeu impacto da transferência da corte. Também para entretenimento dos integrantes da corte, foi fundado em 1813 o Real Teatro de São João, onde atualmente se encontra o Teatro João Caetano. Com o fim das guerras napoleônicas, vários artistas franceses se viram sem trabalho e recorrem a Dom João para seguir suas carreiras. Tem início, assim, a chamada Missão Francesa, que possibilitou a abertura da Escola Real de Artes Cênicas e Ofícios. Olha o impacto que foi dito aqui, né, na arte. A Academia Imperial de Belas Artes tinha como objetivo formar artistas e artesãos, oferecendo aulas de desenho, pintura, escultura e arquitetura, seguindo padrões acadêmicos, está ela aqui. Além disso, a Gazeta do Rio de Janeiro, porque ele criou a Imprensa Régia, também em 1808, após a chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro, marcando um ponto crucial na história da imprensa brasileira. Foi a primeira tipografia oficial do Brasil, responsável pela publicação de documentos oficiais, leis, decretos, e também do primeiro jornal brasileiro, a Gazeta do Rio de Janeiro. Até então, a impressão de qualquer material no Brasil era proibida. Foi um instrumento fundamental para a divulgação da cultura, notícias e atos do governo durante o período joanino no Brasil, representando um marco na história da imprensa e da cultura brasileira. A primeira agência do Banco do Brasil foi aberta em 1809 ao público. A criação do Banco do Brasil teve expressiva importância na época, porque foi o quarto banco emissor de moeda do mundo, depois do Banco da Suécia, do Banco da Inglaterra e do Banco da França. Antes da chegada, isso aí, então, resume, né, essa frase de Humberto de Campos, resume as medidas para promover o progresso do Brasil. Entidades benevolentes e sábias, sob a direção de Ismael, espalham claridades novas em todos os espíritos, e sob os seus generosos e imponderáveis impulsos, as grandes realizações do progresso brasileiro se avolumam por toda parte nas mais elevadas demonstrações evolutivas. Foi tudo lindo e maravilhoso? Nem tanto, né? O príncipe Dom João VI, ele não soube manter-se constantemente dentro das linhas de sua autoridade. Com as suas liberalidades na América, criava-se em derredor da sua corte toda uma sociedade de parasitas e inúteis. Eles achavam toda aquela corte, presume-se que vieram entre 10 e 15 mil pessoas com ele. Não era só a família real, era toda a corte. E todos que vieram, em sua maioria, achavam que deveriam viver às custas do rei, na época do príncipe regente, né? E eles não tinham o hábito de trabalhar, ficavam literalmente na aba. Eu acho que isso, a gente sofre ainda isso até hoje, né? Muita gente ainda pensa assim. Enfim, Dom João, então, saiu dando cartas honoríficas para vários, era duque, era visconde, era comendador, enfim, vários títulos,
E cada um que recebia esses títulos se achava, então, no direito de viver colado no orçamento da despesa da coroa, né? Apodrecendo longe do trabalho. São palavras de Humberto de Campos, né? Uma das medidas, a tal lei das aposentadorias, forçou o desalojamento dos moradores para os favoritos e serviçais reais. Na porta das casas ocupadas colocava-se um papel com a sigla PR de príncipe regente. O povo, no entanto, com o seu humor, rapidamente transformou a sigla para ponha-se na rua, num reflexo da sua irritação e do confisco das suas propriedades para abrigar a corte. Isso até Humberto de Campos traz uma passagem engraçada, né, que um fidalgo, toda hora, o cidadão voltava lá e requeria mais alguma coisa. Não, agora eu preciso de outra casa. Mas o senhor já tem uma, não, eu preciso de outra. Agora eu preciso dos móveis, agora eu quero não sei o quê. E aí ele brinca, chama a mulher dele e fala, ó, prepare-se, porque daqui a pouco eu vou ter que abrir mão de você, porque o senhor já pediu tudo, ele vai me pedir também uma mulher. E como eu só tenho você vou ter que te dar para ele. Já estavam irritadíssimos com isso, né? Só que, gente, apesar de toda a fama do Dom João VI, que ele era porco, que ele não gostava de banho, que ele escondia galinha no bolso, que ele andava todo mal jambrado, não abotoava roupa, antes da chegada da corte ao Brasil, não podia haver nada disso que ele botou, entendeu? Não tinha estrada entre as companhias, não podia ter escola, nós vimos que não podia ser produzido nada aqui, não tinha absolutamente nada, era uma colônia pura e simplesmente, comia-se com a mão. Uma curiosidade, não tinha arroz, nem comidas sofisticadas, não existia o sentido de nação. A vinda da família real para o Brasil foi essencial para a transformação do país. Nunca um rei pisou numa colônia. E ele se apaixona por aqui e fica 15 anos. Ele nem precisaria ter ficado, porque em 1815 Napoleão é derrubado, ele poderia ter voltado, mas ele não voltou. Ele ficou 15 anos aqui e a sociedade se transformou. Não veio só a família real, veio o sentido de nação, veio uma cultura junto, uma ideia de país. Foi uma transformação profunda na estrutura da nossa sociedade. A cultura europeia veio, a espiritualidade queria um local de nação que estava se formando com todos os senões. Dom João, então, apesar das críticas e controvérsias que permearam seu reinado, deixou um legado importante para Portugal e Brasil. Sua transferência para o Brasil foi fundamental para o desenvolvimento do país, e sua postura como governante, mesmo com seus defeitos, foi marcada pela busca da estabilidade e moderação. Ele era chamado Clemente devido à sua reputação de um rei tolerante e indulgente, especialmente em comparação com os outros monarcas da época. Demonstrava clemência em suas decisões, preferindo sempre a conciliação e a moderação, em vez de punições severas. Voltou por pressão para Portugal. Ainda assim, deixou seu filho Pedro para assumir o controle da nação. Aqui a gente vê, né, que Deus se vale dos imperfeitos para construir o que é minimamente perfeito. E esse capítulo termina exatamente falando isso. Todavia, a despeito de todos os absurdos e de todos os dispêndios, que seriam de muito excedidos nos odiosos processos revolucionários, caso o país fosse obrigado a exigir pelas armas a sua emancipação, a corte de Dom João VI ia prestar ao Brasil os mais inestimáveis serviços no capítulo de sua autonomia e de sua liberdade, sem os abusos criminosos das lutas fratricidas. E até hoje, o Brasil não é um país bélico, né? Então, e a principal consequência da vinda da família real para o Brasil foi, então, a aceleração do processo de independência do nosso país, que vai acontecer nos próximos capítulos. Puxa, que estudo, Adriana. Nos levou a uma viagem maravilhosa. Muito lindo, obrigada. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguma pergunta para a Adriana? Acho que está todo mundo assim, embevecido com essa viagem que nós fizemos.
E aí, Eu queria comentar, Cida e Adri, obrigada, Adri, que lindo estudo. E a Adriana, que mora aí, né, no Rio de Janeiro, já pegou no outro estudo sobre a França, né, quando eu esteve no Rio de Só Janeiro, cai Rio de Janeiro para mim. e agora a vinda da família real. Tem muita memória que ficou no Rio de Janeiro, né? Tem. A gente que é de outros estados pensa assim no Rio de Janeiro, pensa sempre nas praias, né? Mas vale a visita na cidade para fazer esse passeio histórico, né? Porque o museu tá lá, esse Paço Imperial Sim, tá lá, né, Adri? tem tudo. Lá em Paquetá também tem não só essa casa, né, que é o Solar Del Rey atualmente, virou biblioteca, um centro cultural, está meio abandonada pela prefeitura, mas está tendo movimentos para recuperar. E também tem várias coisas empaquetadas, da família real, depois, né, depois de 2015, de 2015, de 1815, a época de Dom Pedro, tem muita história ali. E todas essas casas que eles ocuparam ainda existem, ainda foram transformadas ou em museus ou continuaram como biblioteca, enfim, o Teatro João Caetano ainda existe. Passear pelo centro da cidade do Rio é uma coisa muito interessante. A Isabel que está em Portugal, né? Para o Brasil, a vinda da família real trouxe uma mudança, né? Mas imagino que para Portugal ficar todo esse tempo essa figura de rei, né? Deve ter sido também é uma outra visão dessa história, né, Isabel? Como é que vocês estudaram isso no colégio? Ui, muito mal, muito mal. Eu já não me lembro de quase nada e é muito bom ver-vos e ah, a tratar disso porque realmente ele preparou ao fim e ao cabo a independência, não é? E como disse, não, eu gostei muito que mais uma vez a Adriana põe assim tudo muito claro e o resumo é muito bom porque nós não podemos estar sempre. Mas como ele é visto aqui, não sei, eu não faço ideia, não é? Pronto, agora o que segue foi muito conturbado, não é? E eu estou à espera dos próximos capítulos para aprender e rever tudo isto de uma maneira. O que eu acho interessante é que, e durante toda a obra, e pronto, e nós sabemos, é que tudo é aproveitado, não é? A imperfeição é aproveitada. Nós somos espíritos de terceira ordem ainda. E às vezes ficamos muito aflitos, não é? Porque queremos passar logo para perfeitos, enfim. E não é assim. Nós temos que fazer o nosso caminho. Temos que ir caminhando, temos que ir. Porque Deus aproveita tudo, não é? É isso que é. Deus é isso, não é? Essa inteligência suprema, senão não, a lagartixa e a borboleta não estaria contemplada, não é? E, e cada vez eu acho que a sociedade que está fora da espiritualidade ainda se começa a chegar pela ciência a algumas coisas que são para nós até já que fomos estudando que são óbvias. Ontem havia aqui um documentário sobre a inteligência das plantas. Eu fiquei admirada porque eu não sabia até que ponto e de que maneira tão profunda estão os cientistas por todo o mundo a ver que as plantas ouvem, mas de uma maneira com o apoio total, não é? Da ciência, dos gadgets, tudo o que eles podem e de uma maneira científica. Isso é muito bom. E nós
somos peões, não é? Nós vamos-nos, e somos nós, não é? Que vamos construir o mundo que vem aí, nós pensamos sempre de fora para dentro e realmente as coisas passam-se ao contrário, não é? É de dentro para fora, não é? Nós é que vamos construindo o mundo de regeneração, um mundo em que podemos estar mais calminhos. E é assim, é muito bom estar aqui convosco, né? E ouvir cada um da sua maneira diferente e assim, muito obrigada a Eu todos. quis pegar desde o início, né, do último quartel, justamente, e com enfoque na espiritualidade, justamente para a gente não perder o É, sentido principal do livro, entendeu? O sentido principal do livro não é a história oficial faz parte, que é para a gente poder se localizar, compreender todo o processo, como exatamente. foi. Mas você vê, final de 1300, 1385, 1390, enfim, começa essa articulação, vamos dizer assim, né, de Jesus com Iléu, e nós Uhum, vamos ver até 1800 e tanto, ainda tá, ou seja, a coisa continua, né? Não uhum. acabou. Não acaba ali Não. depois do final do livro, O Brasil que para nos leva a crer que hoje eles continuam trabalhando, né? continuam, pois é, eles estão lá, não entenderam nada, agora vamos fazer isso, não, agora, entendeu? Porque eles são incansáveis, é aquele início, eles programam, nós temos que fazer, agora nós fazemos de acordo com o que nós queremos, literalmente, por causa do nosso livre-arbítrio, né? Então depende unicamente de nós, entendeu? E não é o que você falou, Isabel, a gente é muito imediatista ainda, né? A gente pensa, não melhora, não melhora, diz que vai melhorar e não melhora. Mas quando você olha para trás, você vê que isso não é uma coisa de 20, 10 anos, é uma coisa de séculos, entendeu? A coisa vai indo, né? E não Uma- podemos ficar à espera. Meu pai Exatamente. trabalha até hoje, não É, é? temos que fazer a nossa parte. Enquanto isso, vamos fazendo. É. Vamos aproveitar que o Tiago Paulino também quer entrar na conversa. Tiago, Olá, pessoal, parabéns aí pela apresentação, foi muito boa, né? Obrigada. Mas eu queria só chamar a atenção para algumas coisas que essa Avenida Dom João, ela representa um marco mesmo de reconhecimento institucional, né? Porque assim, você perceba que o que a gente vê hoje como museu, ou como um local de cartas cartográficas, né, que foi colocado aí, ou que outras coisas, por exemplo, a imprensa, na época era tecnologia pura, né? A tecnologia que dava, inclusive, autonomia para um país sob a ótica ocidental, né? Então, você tem uma imprensa, você tem uma força institucional, né? Então, a independência já começava a ser desenhada ali, de certa forma, com com essa generosidade, né, digamos, da espiritualidade canalizada através de Dom João, né? E eu não sei como é que é as outras relações entre metrópole e colônia na história mundial da época, mas eu acho que isso é uma coisa meio fora da curva aos olhos materiais, mas dentro dos planos espirituais, essa possibilidade de um monarca vir se instalar, estabelecer, construir não só locais por exemplo, a pólvora é necessária talvez para a defesa do país, né? E outras questões mais de formação também, né? Então, eu acho que isso é muito importante, essa atitude. É claro que a constituição de uma nação não é só através dos nossos irmãos portugueses que vêm, né? Mas também de todo o povoamento que já havia antes aqui, né? Dos povos indígenas, de todas as formas de organização social que tinha também. Mas a espiritualidade sabia disso, né? E é interessante a gente perceber como essa fusão de culturas, né? Essa união foi se construindo, né? Porque a gente, quando vê a história oficial das escolas, tudo, a gente cai muito na parte mais material das revoltas, do que era, por exemplo, o que guia às vezes o olhar é a questão econômica, né? Os dízimos, né? O imposto, o jogo de poder ali humano, mas essa historiografia espiritual que fala muito de solidariedade, fala muito sobre uma ótica cristã mesmo, né?
isso ajuda a inspirar a gente a sentir-se pertencente ao Brasil com orgulho saudável e que possa nos mover também para atuar, né, no cotidiano, no dia a dia, sabe? A Maria está comentando aqui que essa vinda do Dom João foi uma preparação para a vinda de Dom Pedro, né? Nossos próximos capítulos. Sim. Isso mesmo. Adri, agradecemos imensamente. Vou pedir para a Cida conduzir o encerramento hoje, sim? E a gente agradece os caminhos que nos trouxeram até aqui, né? Nesse dia, nessa hora, estudando junto e aprendendo junto, que está nos ensinando a viver a real fraternidade, né? Todos somos irmãos e cada um no seu lugar, fazendo o seu melhor, ajuda esse trabalho a florescer. E gostaria de pedir para a Adriana fazer a nossa oração final. Pode fazer para nós, Adriana? Graças a Deus, graças a Jesus e a toda a espiritualidade que nos conduz. Pai amado, estamos gratos por mais esta oportunidade de juntos estudarmos sobre a ótica espiritual da formação do país onde fomos abençoados de reencarnar nesse momento. Só vós sabeis ao certo a missão de cada um de nós, mas já estamos certos de que, pelo menos, viver o evangelho trazido por Jesus faz parte da nossa missão aqui. Que possamos continuar nos conduzindo de acordo com aquilo que nos foi mostrado por Jesus quando esteve entre nós, para que, no futuro, a fraternidade universal se dê. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade, que Jesus ilumine a todos nós e que a semana seja de muitas bênçãos para todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom Beijo, dia, obrigado, querido. Bom Adri. Bom dia, dia. obrigada. Ótima semana para todos. Bom dia, boa semana para todos. Obrigada. Obrigada. Bom dia, bom dia. Bom dia, ótima semana para nós. Obrigadão. Valeu, Adriana. Obrigada. Obrigada. Na semana, todas as aulas são excepcionais, os encontros. É um grande aprendizado. Um beijo para você. Gratidão.